Meu nome é Dona Maria José. Tenho 71 anos. As juntas estão dando um trabalhinho com a idade, sabe? A memória às vezes falha para lembrar o que comi ontem, mas o passado. Nossa, o passado tá vivo na minha cabeça como se fosse semana passada. Tem coisa que a gente carrega na alma por tanto tempo que vira parte da gente, tipo calo na mão de quem mexe com enxada na roça. Guardei um segredo por mais de 50 anos, cara. Por que resolvi contar agora? Talvez porque o tempo tá voando, e se eu não abrir o bico, essa história vai pro túmulo comigo. E tem história que não pode ficar calada para sempre, né? Às vezes, fico pensando se Deus me perdoou por segurar esse segredo tanto tempo. Ou será que Ele entende que algumas feridas precisam cicatrizar antes de mostrar pro mundo? A gente morava numa cidadezinha lá no interior de Minas, um lugarzinho chamado Casa do Adeus. Meu avô Zé Maria começou um negócio de funerária nos anos 20 e depois meu pai, seu João, tomou conta como embalsamador. Nossa casa era colada na funerária, só separada por uma porta que vivia trancada. Mas eu, curiosa que era, aprendi rapidinho a abrir sem fazer barulho. A casa tinha um corredor compridão que ia direto para a cozinha. 3 quartos. Um para os meus pais, um para mim e outro para os meus irmãos. Tinha a sala de jantar e a de estar, onde recebia as poucas visitas. As paredes eram grossas. O chão de tábuas largas que rangiam à noite, denunciando qualquer passo. As janelas tinham aquelas venezianas de madeira que batiam forte quando ventava. O quintal era grandão, com um pé de jabuticaba, outro de pitanga, a hortinha da mamãe e um chiqueiro com 2 porquinhos que viravam linguiça no fim do ano. Crescer numa funerária não era mole, não. As outras crianças tinham medo de brincar na nossa casa. Na escola, elas cochichavam quando eu passava. Lá vai a menina dos defuntos! Minha mãe, Dona Lourdes, que todo mundo chamava de Lourdinha, sempre dizia: Não liga, filha, é tudo ignorância. O que a gente faz é trabalho honesto. Alguém tem que cuidar dos mortos para a família se despedir com dignidade. Éramos 5 em casa. Meu pai, minha mãe, eu, meu irmão mais velho, o Léo, 2 anos mais velho que eu, e o caçulinha Pedrinho, que nasceu quando eu já tinha quase 11 anos. Meu pai era sério, de poucas palavras, respeitado na cidade. Aos domingos, depois da missa, os caras tiravam o chapéu para ele na praça. Mamãe era o oposto, falante, calorosa, sempre com um sorriso. Foi ela quem me ensinou a bordar, cozinhar e, principalmente, a ter peito para aguentar os olhares tortos do povo. O Léo era quieto como o pai, mas tinha um jeito esquisito no olhar que, pensando agora, já devia ter me ligado. Sempre observando tudo, perguntando sobre os mortos, querendo ajudar o papai na preparação dos corpos desde novinho. Na época, todo mundo achava que era vocação para o negócio da família. A funerária tinha um cheiro esquisito, uma mistura de formol, flores e cera de vela que grudava até na roupa. De noite, eu ouvia o barulho das ferramentas do meu pai na sala de preparação. O tilintar do metal, o arrastar de gavetas, a água correndo. O rádio na sala tocava notícias do governo do Jânio Quadros, depois do João Goulart, enquanto mamãe passava roupa ou costurava. Tinha um telefone preto daqueles pesados que quase nunca tocava. Quando tocava, era má notícia. Alguma família precisando da casa do adeus. Meu coração sempre apertava com aquele som estridente cortando o silêncio. Você já parou para pensar como era diferente antigamente? As crianças de hoje, com celular na mão, imaginam um tempo em que notícia demorava dias para chegar? Em que ligação era cara? E a gente tinha que esperar a hora certa para usar o telefone? Minha vida era dividida em 2 mundos que não se encaixavam. De manhã, eu ia para a escola das freiras, aprendendo português, matemática, história e principalmente a ser moça direita. As freiras viviam falando que menina tinha que ser recatada, educada, pronta para o lar. À tarde, voltava para casa para ajudar mamãe com os afazeres, cuidar do Pedrinho e, às vezes, atender na recepção da funerária. Na escola,
Eu sentava numa carteira de madeira escura, com um buraquinho para o tinteiro. Meu uniforme era uma saia pregueada azul marinho, blusa branca com gola, meias brancas até o joelho e sapatos pretos brilhando de tão engraxados. Carregava meus cadernos de caligrafia amarrados com barbante, as mãos sempre manchadas de tinta. Por mais que eu tentasse ser cuidadosa, a sineta tocava às 7h30 em ponto. E a irmã Consolata não perdoava atraso. O melhor momento do dia era o recreio, quando encontrava a Bia. A gente estudava juntas, mas nunca conseguia conversar o suficiente, porque as freiras sempre chamavam nossa atenção. Ela era a única que não tinha medo de ser minha amiga. Sentávamos debaixo da mangueira no pátio, comendo os sanduíches que nossas mães faziam e falávamos de tudo. Sonhávamos em sair daquela cidadezinha e conhecer o mundo. A Bia queria ser professora. Eu não sabia bem o que queria, mas com certeza não era ficar na funerária para o resto da vida. Em casa, as lições eram outras. Enquanto bordava ou cuidava do Pedrinho, mamãe falava baixo sobre assunto de mulher. Maria, uma moça direita não fica sozinha com o rapaz, não dá confiança, não ri alto, não chama atenção. Eu ouvia, balançando a cabeça, mas por dentro pensava nas histórias que a Bia lia nos livros da biblioteca municipal, sobre mulheres que viajavam, estudavam e decidiam a própria vida. Já naquela idade, eu via como era diferente para mim e para o Léo. Ele podia sair com os amigos, pescar no rio aos domingos, voltar tarde. Eu tinha horários rígidos, sempre vigiada, como se fosse de vidro. É pro seu bem, filha, dizia mamãe quando eu reclamava. O mundo não é seguro para moça. Conheci a Bia no primeiro dia do 4º ano primário. Eu estava sozinha. Como sempre, quando ela chegou, decidida, colocou os livros na carteira do lado e disse: "Posso sentar aqui? Sou a Beatriz Silva." Fiquei tão surpresa que só balancei a cabeça. Nunca uma menina nova tinha escolhido sentar comigo. No recreio, enquanto as outras crianças brincavam de passar anel e me deixavam de fora, a Bia veio e perguntou por que eu estava sozinha. Quando contei da funerária, esperei o olhar de nojo ou medo de sempre. Mas ela só deu de ombros e disse: "Meu pai é açougueiro. Todo mundo tem que trabalhar com alguma coisa, né?" A partir daí, éramos grudadas. Depois da escola, a Bia vinha em casa algumas vezes por semana. Sentávamos na mesa da cozinha para fazer os deveres, enquanto mamãe fazia uma limonada fresquinha com açúcar mascavo. A Bia usava fitas coloridas no cabelo e tinha um cheirinho de alfazema que a mãe dela, Dona Rosa, passava nas roupas. Os cadernos dela eram os mais organizados da classe, e ela me ajudava com matemática, que era meu terror. Passávamos horas falando do futuro, trocando bilhetinhos na aula da irmã Gertrudes, a mais brava, e rindo até a barriga doer por besteira que só fazia sentido para nós. Nossas risadas ecoavam pelo quintal nas tardes quentes, espantando até as galinhas. A Bia foi a única amiga com coragem de entrar na funerária. Uma tarde, sem nenhum defunto por lá, ela pediu para conhecer. Meu pai nunca soube. Meu Deus, se ele soubesse! Como você não tem medo? Perguntei, enquanto ela olhava tudo, curiosa. Mortos não fazem mal, Maria. Quem assusta são os vivos, respondeu, com uma sabedoria que parecia muito além dos seus 12 anos. Naquele dia, o Léo apareceu do nada na sala de velório. Não devia estar ali, porque papai tinha mandado ele buscar flores na praça. Ficou parado na porta, olhando para Bia de um jeito que me deu arrepio. "Essa é sua amiga?" perguntou, sem tirar os olhos dela. A Bia sorriu, educada, mas percebi que ficou incomodada. "Vem, vamos pro quintal", falei, puxando ela pela mão, longe do meu irmão. O tempo passou, e nossa amizade só cresceu. Mas, a vida tinha outros planos para Bia. Ela começou a tossir. No começo, era uma tosse seca, chatinha, que ela disfarçava com um lencinho bordado pela avó. Depois piorou. Ela começou a faltar na escola. Uma vez por semana, eu levava os deveres e as lições para a casa dela.
Dona Rosa fazia a Bia tomar xarope de guaco com mel e colocava compressas quentes no peito. É só uma bronquite, dizia para me tranquilizar. Mas os olhos dela contavam outra história. Olha, deixa eu voltar um pouco para você entender melhor. Tinha muita coisa rolando em casa que ninguém falava. Era como se todo mundo tivesse combinado, sem dizer, que estava tudo de boa, mesmo quando não estava. Principalmente por causa do Léo. Escuta só, porque é pesado. Lembro de uma tarde, durante a preparação do corpo da Dona Clara, mulher do farmacêutico. Eu estava servindo cafezinho para a família, quando vi o Léo num canto, olhando para a neta da falecida, uma moça de uns 17 anos. Não era um olhar normal, de respeito. Era um olhar que gelava a espinha. Falei com mamãe depois e ela só disse: "Para de inventar, menina. Seu irmão estava só sendo educado." Mas não era só isso. O Léo sumia à noite às vezes. Eu acordava com o assoalho rangendo e via ele voltando quando o céu já estava clareando. Uma vez, perguntei onde ele tinha ido. "Não é da sua conta, enxerida", respondeu, apertando meu braço com força até deixar marca. Eu tinha 13 anos quando comecei a notar as trocas de olhares entre papai e mamãe quando o Léo dizia algo estranho no jantar. Era como se eles conversassem sem falar, um código que eu não entendia. O Léo tinha uma gaveta trancada na cômoda, que dividia com o Pedrinho. Um dia, quando ele estava trabalhando com papai, tentei abrir com um grampo, como vi nos filmes do Cinema para Todos, que passava na praça aos domingos. Dentro, achei recortes de jornal sobre acidentes e tragédias, principalmente com mulheres jovens. Fechei a gaveta rápido e nunca contei para ninguém. A Bia me confidenciou uma vez que achava que o Léo estava seguindo ela no caminho da escola para casa. "Acho que vi seu irmão atrás de mim ontem, escondido perto do armazém do seu Zé", ela disse. "Deve ser coisa da sua cabeça", respondi, tentando convencer nós duas. Mas no fundo, eu sabia que não era. O desconforto com meu irmão crescia todo dia. Era como se um bicho selvagem vivesse entre nós. Disfarçado de gente normal, eu tentava ficar longe. Evitava ficar sozinha com ele. Inventava desculpa para não ajudar quando o papai pedia. Como a gente sente o perigo sem ter palavras para explicar? Tipo um passarinho que se encolhe antes da cobra atacar, mesmo sem nunca ter visto uma. O dia que a Bia não apareceu na escola por 2 semanas seguidas, fui na casa dela levar as lições e um bordado que fazíamos juntas na aula de trabalhos manuais. Dona Rosa abriu a porta com os olhos vermelhos e inchados. "Ela não está melhor, Maria. O doutor Carlinhos veio ontem e disse que precisa de mais exames." A tosse da Bia estava pior, não era mais seca. Tinha um chiado que dava aflição. Quando entrei no quarto, vi minha amiga pálida, com olheiras fundas, o cabelo sem brilho. Mesmo assim, ela sorriu e tentou se sentar na cama. "Não se esforça, Bia", falei, sentando na beirada do colchão. Tava tentando ser forte, sabe? O quarto cheirava a xarope de guaco, ervas e um outro cheiro que só hoje sei o que era. Doença avançando. O doutor Carlinhos, único médico da cidade que fazia visita em casa, vinha dia sim, dia não. Mas ele não sabia muito. E os remédios eram poucos. Diagnosticou pneumonia forte e receitou xaropes e compressas. O tempo passava e a Bia só piorava. Quando ela começou a cuspir sangue em lenços que escondia debaixo do colchão para não assustar a mãe, o pânico tomou conta da família Silva. Seu Mário, pai da Bia, decidiu que não dava mais para esperar. Pegou o carro emprestado do político que queria se eleger e levou a filha para o hospital em Juiz de Fora, a 3 horas por estrada de terra. Mamãe não me deixou ir junto, apesar das minhas súplicas. "Lugar de doente não é lugar para visita, Maria. Vamos rezar para ela voltar curada." 3 dias depois, a notícia chegou. Tuberculose. A Bia tinha tuberculose avançada. O médico disse que ela precisaria ficar internada por meses, talvez anos. Naquela época, tuberculose era quase uma sentença de morte. Eu não acreditava que minha amiga, tão cheia de vida e sonhos,
Estava presa numa cama de hospital, longe de tudo. Passei semanas sem notícias. As cartas que mandava voltavam sem resposta. Um dia, quase um mês depois que a Bia foi internada, me chamaram na sala da diretora no meio da aula de português. Quando entrei, vi mamãe sentada, os olhos vermelhos, o terço enrolado nos dedos. Sua amiga Beatriz faleceu ontem à noite, disse a irmã diretora, com voz solene. Os pais dela estão trazendo o corpo para ser velado aqui. Seu pai já está preparando tudo. O mundo parou, o ar ficou pesado demais para respirar. A Bia tinha só 15 anos, um ano mais velha que eu. Até então, a morte era só um negócio da família, algo que acontecia com desconhecidos, não com a Bia. Não com minha melhor amiga, que me ensinou a fazer aviõezinhos de papel que voavam até o outro lado do pátio da escola. Mamãe me levou para casa naquele dia. No caminho tentou me consolar, dizendo que a Bia estava no céu, sem dor. Mas eu só pensava que ela nunca seria professora, nunca casaria, nunca veria Paris como sonhávamos. Será que a gente se encontra de novo depois que parte? Será que a Bia sabia o quanto eu gostava dela, mesmo sem eu ter me despedido? O corpo da Bia chegou na casa do adeus, no fim da tarde. Papai me proibiu de entrar na sala de preparação. Não é bom ver sua amiga assim, filha. Guarda ela viva no seu coração. Era a regra da casa. Eu nunca entrava na sala de preparação, território sagrado do meu pai. Mas naquele dia, notei algo estranho. Papai chamou mamãe num canto e sussurrou: "Não deixa o Léo ficar sozinho com o corpo, de jeito nenhum." Ela só assentiu, o rosto tenso, aquele olhar de novo, aquela conversa sem palavras que eu não entendia. Passei a noite chorando no quarto, abraçando o travesseiro para abafar os soluços e não acordar o Pedrinho, que dormia no berço do lado. Acabei pegando no sono, exausta. Não sei que horas eram quando acordei assustada. A casa estava em silêncio, só com o tic-tac do relógio da sala e uma luz. Uma fresta de luz vinha da sala de preparação, que devia estar fechada àquela hora. Meu coração disparou. Papai sempre apagava tudo antes de dormir. Tinha algo errado. Saí da cama, os pés descalços, sentindo o frio do assoalho. O corredor estava escuro, só com a luz saindo por baixo da porta da sala de preparação. A casa cheirava a formol e flores, como sempre. Quando cheguei perto, ouvi um som. Não era o barulho das ferramentas do papai. Era diferente, uns gemidos abafados. A curiosidade e o medo brigavam dentro de mim. Queria correr para o quarto, me esconder debaixo das cobertas e fingir que não ouvi nada. Mas precisava saber. Girei a maçaneta devagar, tentando não fazer barulho. A porta rangeu de leve. A fresta era pequena, mas suficiente para ver dentro. O que vi mudou minha vida para sempre. O Léo estava lá, debruçado sobre o corpo da Bia, fazendo coisas que eu mal entendia, mas sabia que eram erradas. Terrivelmente erradas. A Bia, pelada, exposta, e meu irmão. Meu Deus! Meu irmão mandando ver nela. Sem pensar, empurrei a porta com força. "O que você está fazendo?" gritei, a voz tremendo de ódio e nojo. O Léo virou rápido, surpreso, só de cueca, que puxou na hora. Aquele rosto. Nunca vou esquecer. Não tinha vergonha nem arrependimento, só raiva por ser pego. "Sai daqui, sua idiota!" rosnou, vindo para cima de mim. Tentei correr, mas ele foi mais rápido. Agarrou meu braço com força, deixando marcas roxas. "Se contar para alguém, te mato. Ninguém vai acreditar em você." Gritei por socorro, mas ele tapou minha boca com a mão. Lutei com tudo que tinha, mas ele era muito mais forte. Aí veio o primeiro tapa. Forte, na bochecha. A dor foi imediata. Ele nunca tinha me batido antes. O choque me fez parar por um instante. "É melhor ficar quietinha, maninha", sussurrou no meu ouvido, a voz gelada. "Ou vou ter que fazer com você o que comecei com a Bia." Chorei em silêncio,
sentindo o gosto de sangue no lábio cortado enquanto ele segurava meus braços com força. De repente, ouvimos passos no corredor. O Léo me empurrou contra a parede, arrumou as pernas da Bia, que estavam abertas, e saiu pela porta dos fundos da funerária antes que papai aparecesse, com cara de sono. Maria, o que você está fazendo aqui essa hora? Perguntou, acendendo a luz. Quando viu meu rosto machucado e o lábio sangrando, a expressão dele mudou. O que aconteceu? Quem fez isso com você? Não consegui responder, só chorava. O Pedrinho começou a chorar no quarto e corri para lá, fugindo do papai. Na manhã seguinte, meu rosto estava inchado, o lábio dobrado de tamanho. Olhar no espelho era como ver outra pessoa. Mamãe fez compressa de água fria e um chá de erva cidreira para me acalmar. Disse que eu teria que explicar tudo depois, quando as coisas se acalmassem. Passei a manhã evitando o Léo, que agia como se nada tivesse acontecido. Ele tinha essa frieza, sabe? Eu, por outro lado, tremia toda vez que ouvia os passos dele no corredor. O velório da Bia começou ao meio-dia, na capelinha do cemitério. Estava lotada de gente querendo se despedir da menina que partiu tão cedo. Eu fiquei num canto, sem coragem de olhar para o caixão, cercado de lírios brancos. Não parava de pensar no que o Léo fez. Como ele podia estar ali, cumprimentando todo mundo, servindo cafezinho, agindo como se fosse um cara decente? À noite, jantamos em casa. Mamãe serviu sopa de legumes e pão caseiro. O silêncio na mesa era pesado, só quebrado pelo barulho das colheres e pelo Pedrinho pedindo mais papá. Papai me olhava fixo, para as marcas no rosto que a maquiagem da mamãe não escondeu. Quem fez isso com você, Maria? Perguntou, colocando a colher do lado do prato. A voz era calma, mas eu conhecia aquele tom. Era a calmaria antes da tempestade. O Léo tentou levantar, como se fosse sair, mas papai o parou com um gesto. Senta. Ninguém sai até eu saber o que rolou ontem à noite. Olhei para a mamãe, que estava tão assustada quanto eu. O rosto dela estava pálido. As mãos tremiam segurando o guardanapo. Ela sabia. De algum jeito, ela já sabia o que eu ia dizer. Foi o Léo, falei, quase num sussurro. Ele me bateu porque eu vi ele. As palavras travaram na garganta. Como explicar aquele horror para os meus pais? Ela tá mentindo! O Léo gritou, batendo na mesa com força. Os pratos tilintaram e o Pedrinho começou a chorar. Mamãe levou ele para o quarto com o prato de comida. Papai levantou a mão, mandando o Léo calar a boca. Continua, filha! O que você viu? Respirei fundo e contei tudo. A luz acesa de madrugada, os sons estranhos, o Léo com a Bia, como ele me atacou quando confrontei. Enquanto falava, vi o rosto do meu pai mudar. A cor sumiu, ficou pálido como cera. Os olhos, sempre tão calmos, se encheram de uma raiva que eu nunca tinha visto. É mentira! O Léo gritou de novo, mas a voz dele já não tinha força. Tinha medo agora, medo do que vinha. Papai se levantou devagar, o rosto vermelho de fúria. Naquele momento, algo se quebrou na nossa família. Algo que nunca mais consertaria. Maria, pro quarto! Tranca a porta! Ordenou papai. Corri pro quarto onde mamãe estava com o Pedrinho. Do lado de dentro, ouvíamos os gritos, os tapas, móveis quebrando. Abraçada ao Pedrinho, que não entendia nada, mamãe rezava baixo, o terço apertado nos dedos, chorando tanto quanto eu. A briga durou uma eternidade. Depois, a porta da frente bateu com força e o silêncio tomou conta. Mamãe olhou para mim, o pavor nos olhos. "Fica aqui com Pedrinho!" Sussurrou, destrancando a porta. Minutos depois, voltou, ainda mais pálida. Seu pai levou o Léo. Disse que ele nunca mais pisa aqui. Naquela noite, deitada no escuro, ouvi os soluços da mamãe no quarto ao lado. Papai só voltou ao amanhecer. Parecia ter envelhecido 10 anos numa noite. Sem dizer nada, foi para a sala de preparação. O velório da Bia continuou de manhã.
como se o mundo não tivesse desabado. Quando o caixão foi fechado e o cortejo seguiu para o cemitério municipal, senti que uma parte da minha infância estava sendo enterrada com a Bia. A menina sonadora que eu era morreu naquela noite. Na semana seguinte, papai chamou eu e mamãe para uma conversa séria na sala. O Pedrinho dormia, alheio ao caos. O Léo não volta mais para casa, disse papai, a voz firme, mas os olhos cheios de dor. Tá internado num lugar onde podem ajudar ele. Internado onde, João? Perguntou mamãe, os olhos vermelhos. Num hospital para gente como ele, em Barbacena, bem longe. Eu sabia o que era aquele lugar. Era onde mandavam os loucos, os que a sociedade queria esquecer. Ninguém saía de lá o mesmo. Se és que saía. E o que vamos dizer pro povo? Perguntou mamãe, preocupada com as aparências. Que ele foi estudar em Belo Horizonte, numa escola de padres. Ninguém precisa saber a verdade. Assim começou o pacto de silêncio que marcou nossa família. A mentira foi contada para os vizinhos, para os conhecidos, para a cidade inteira. O Léo, o filho promissor da casa do adeus, estava estudando para ser médico na capital. A história era tão boa que às vezes eu quase acreditava. Meses depois, começaram a chegar cartas, envelopes simples para o papai. Ele nunca abria na nossa frente, se trancava no escritório. Depois, guardava numa gaveta com chave. Nunca respondeu nenhuma. Ele tá pedindo para voltar. Ouvi papai dizer para mamãe uma noite, quando achavam que eu estava dormindo. Diz que tá arrependido, que foi um erro. E o que você vai fazer? Perguntou mamãe, quase num sussurro. Quero meu menino de volta. Você não entende a gravidade? Ele ameaçou a própria irmã. Machucou a Maria. Ele é perigoso, Lourdes. 2 anos depois, eu tinha acabado de fazer 16 anos quando papai me chamou para o escritório. Estava sentado atrás da mesa de mogno, as mãos cruzadas. Parecia mais velho que seus 45 anos. O cabelo grisalho nas têmporas, rugas fundas no rosto. Senta, Maria. Vamos falar do seu futuro. Meu coração acelerou. Conversas sérias com papai nunca eram boa notícia. Conhece o seu Orlando, da loja de tecidos? Assenti. Quem não conhecia o seu Orlando, um dos caras mais prósperos da cidade? Ele tem um filho, o Tiago, rapaz de boa família, trabalhador, 22 anos. Já tem um negócio próprio. Meu estômago afundou. Sabia onde isso ia parar. Conversei com o seu Orlando. E ele acha que vocês dariam um bom casal. O Tiago tá procurando uma esposa e você tá na idade de casar. Mas papai, eu nem conheço ele. Protestei, a voz tremendo. Vai conhecer domingo. Ele vem almoçar aqui. Não era um pedido, era uma ordem. Na nossa casa, a palavra do papai era lei, ainda mais depois do que rolou com o Léo. No domingo, o Tiago chegou pontualmente ao meio-dia. Era mais alto que eu imaginava. Cabelo castanho bem penteado, olhos verdes que pareciam sorrir mesmo com o rosto sério. Trouxe flores para a mamãe e um pacotinho de bala para o Pedrinho, que já tinha 5 anos. No almoço, observei ele conversando com papai sobre negócios. Parecia educado, gentil, bem diferente do velho gorducho que eu temia, como aconteceu com a Tati, minha colega de classe. Quando ele falou comigo, perguntando dos meus estudos e interesses, fiquei surpresa com a atenção. Gosto de ler e bordar, respondi, tímida. Que coincidência! Ele sorriu. Tenho uma bibliotecazinha em casa. Gosto de poesia, Castro Alves, Gonçalves Dias. Depois do almoço, papai sugeriu que eu mostrasse o jardim para o Tiago. Enquanto andávamos entre as roseiras da mamãe, ele perguntou, baixinho, seu pai falou com você, né? Sobre a gente. Assenti, sem encarar ele. Não se preocupa. Não vou te forçar a nada. Se não quiser esse casamento, é só falar. As palavras dele, tão diferentes do que eu esperava, me fizeram olhar para ele. Por que você topou isso? Nem me conhece. Ele sorriu, um sorriso que chegava aos olhos. Sempre te vi na missa aos domingos. Sempre quis falar com você, mas nunca tive coragem.
Quando seu pai falou com o meu, pareceu um sinal. A sinceridade dele me desarmou. Ele não era um monstro que eu temia, nem parecia com os outros caras da cidade, que só pensavam em safadeza. Nas semanas seguintes, o Tiago passou a visitar com frequência. Trazia livros, contava do trabalho na loja, fazia o Pedrinho rir com brincadeiras bobas. Logo, eu estava esperando ansiosa pelas visitas dele. 3 meses depois do primeiro almoço, ele me pediu em casamento. Não foi para o meu pai, como era costume. Foi para mim, num passeio pela praça, com mamãe olhando de longe. Sei que é cedo, Maria. A gente ainda está se conhecendo, mas gosto de você de verdade. Acho que a gente pode ser feliz junto. Quer ser minha esposa? Olhei para aquele cara gentil, tão diferente do horror que conheci na minha própria casa, e senti vontade de começar uma vida nova, longe dos fantasmas da casa do adeus. Sim, respondi, surpreendendo nós dois com a firmeza na voz. Eu aceito. O casamento foi marcado para 2 meses depois. Mamãe costurou meu vestido branco. Simples, mas elegante, com rendas nas mangas e na barra. O véu era da minha avó, passado de geração em geração. As alianças, 2 faixas finas de ouro, brilhavam numa caixinha de veludo vermelho. A cerimônia foi pequena, só as famílias e alguns amigos. O almoço no quintal da casa dos meus sogros teve frango assado, arroz, farofa, salada e um bolo de 3 andares que a confeiteira da cidade levou dias para fazer. Servimos guaraná e vinho doce para os adultos. Antes de partir para a nova vida, recebi a bênção dos meus pais. Mamãe me abraçou forte, as lágrimas molhando meu ombro. Seja feliz, filha, sussurrou. Papai, sempre tão sério, me surpreendeu com um abraço apertado. Me perdoa, filha, murmurou, quase inaudível, por não te proteger melhor. Com uma mala de couro com meu enxoval, roupas, lençóis bordados e toalhas, parti como Dona Maria José. Tinha 16 anos, pouca experiência e um passado que eu tentava deixar para trás. A viagem para o Paraná, onde o Tiago comprou uma casinha e abriu uma filial da loja de tecidos, foi longa. O trem sacolejava, mostrando paisagens novas, o verde de Minas dando lugar às plantações do Paraná. Meu pai queria que eu ficasse, explicou o Tiago. Mas sempre sonhei em construir algo meu, longe da sombra dele. Entendi direitinho. Eu também queria um recomeço, onde ninguém conhecesse minha história, onde eu fosse só a Maria José, não a filha da funerária, nem a irmã do Léo. Nossa casa era aconchegante. 2 quartos, sala, cozinha e um quintal, onde o Tiago logo planejou uma horta. Não era grande como a casa onde cresci, mas era nossa, e isso fazia toda a diferença. Nossa noite de núpcias foi um sonho. O Tiago era carinhoso, me amava de verdade. Não tenho do que reclamar. Os primeiros dias foram de adaptação. O sotaque do povo era diferente. A comida tinha temperos novos. Os costumes variavam um pouco. Mas o Tiago era paciente. Me apresentava para todo mundo. Me ajudava a me acostumar. À noite, deitada ao lado dele, sentia um amor danado por aquele homem. E, ao mesmo tempo, um medo. Medo dele morrer. Acho que isso só pensava por causa de onde cresci, né? 11 meses depois, nasceu nosso primeiro filho, o Joãozinho, em homenagem ao meu pai. 2 anos depois, veio a Ana. 3 anos mais tarde, o Zezinho, nosso caçula. A casa, antes tão quieta, se encheu de choros, risadas e brigas de irmãos. As cartas da mamãe chegavam a cada 15 dias, contando do Pedrinho, que crescia forte e estudioso, da saúde do papai, que começava a fraquejar, e das novidades da cidade. Nunca falava do Léo, como se ele não existisse. Numa carta, ela mandou uma foto. Ela, papai e o Pedrinho em frente à casa. Guardei na gaveta da cômoda, entre lençóis com cheiro de alfazema, que me lembravam a Bia. Às vezes, pegava a foto e tentava ver no rosto da mamãe algum sinal de felicidade, de paz. A vida seguia de boa.
O Tiago prosperava nos negócios, eu cuidava da casa e das crianças. Construímos uma vida normal, exatamente o que eu sempre quis. Mas os pesadelos, caramba! Os pesadelos nunca me largaram de vez. Nessa época, eu nunca tinha falado do Léo pro Tiago. Para ele, meu irmão estava estudando como todo mundo pensava. Com os anos, tivemos telefone em casa. Eu ligava para a mamãe e falava com o Pedrinho. Papai era o que menos falava. Mas numa quarta chuvosa de agosto de 1986, veio a notícia pelo telefone. A voz da mamãe, embargada. Seu pai faleceu, Maria. Ataque cardíaco. Foi rápido, não sofreu. O mundo parou de novo. Meu pai, aquele homem forte que enfrentava a morte todo dia, agora tinha sido levado por ela. Senti tristeza, alívio, arrependimento, culpa, tantas coisas que nunca conversamos. Vamos pro funeral, disse o Tiago assim que desliguei. Vou arrumar o carro, saímos amanhã cedo. A viagem de volta, no nosso Chevette azul, foi silenciosa. As crianças, agora com 15, 13 e 11 anos, sentiam o peso da situação. O Joãozinho, tão calmo quanto o pai, segurava minha mão de vez em quando. Eles nunca tinham ido para a cidade. Meus sogros, cunhados e mamãe com o Pedrinho tinham visitado umas 3 ou 4 vezes. Papai só foi uma vez. Chegar na cidade depois de tanto tempo foi estranho. Algumas coisas mudaram. Construções novas, ruas asfaltadas, mas a essência era a mesma. Quando o carro parou na casa do adeus, senti um aperto no peito. A casa estava lá, igual nas minhas lembranças, só mais desgastada, a pintura descascando, o letreiro meio apagado. Mamãe nos esperava na porta, os cabelos grisalhos. Ao lado, o Pedrinho. Não, agora Francisco, como ele preferia. Um homem feito 21 anos, bonito, alto, magro, com os olhos do papai. Tava noivo, apaixonado, mas eu ainda chamava ele de Pedrinho, não tinha jeito. O velório do papai foi na mesma capelinha da Bia, cheia de coroas de flores e gente prestando homenagem ao seu João, respeitado por décadas. A ironia não me escapou. Papai, que passou a vida preparando mortos, agora estava num caixão dele, preparado por mãos estranhas. Me aproximei do caixão com passos lentos. Papai parecia em paz, mais tranquilo que em vida. O cabelo, todo branco, bem penteado, estava com um terno preto favorito, usado só em ocasiões especiais. No peito, o terço de madeira escura do avô dele. No dedo, a aliança que nunca tirava. Uma foto dele jovem estava numa mesa, ao lado de lírios brancos. No velório, muita gente veio falar comigo. Vizinhos antigos, conhecidos da igreja. Comentavam como eu estava chique agora. Alguns perguntavam do Léo. Eu repetia a mentira. Infelizmente, meu irmão não pôde vir. Tá morando fora. No dia seguinte, papai foi enterrado no cemitério municipal, sob uma chuva fina que parecia chorar com a gente. O padre falou da dedicação dele à família, do trabalho honrado, da fé. Ninguém mencionou as sombras, os segredos, os silêncios da nossa família. De volta à casa, agora tão vazia sem papai, sentamos na sala de jantar. Mamãe, o Francisco, o Tiago, eu e as crianças. E agora, mãe? O que vai ser da funerária? Da senhora e do Francisco? Perguntei. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, mamãe me chamou para o quarto dela. Sentamos na beirada da cama, que ela dividiu com papai por quase 50 anos. No criado mudo, o mesmo relógio da minha infância, o mesmo terço ao pé da imagem de Nossa Senhora. Preciso te contar uma coisa, Maria, sobre o Léo, disse, a voz baixa. Meu coração gelou. Era um nome que eu tentava apagar da mente. Ele faleceu há 5 anos no hospital. Senti uma amargura, mas a tristeza na voz da mamãe cortava o coração. Seu pai não queria que você soubesse. Achava que era melhor assim para você seguir sua vida sem esse peso. Como foi? Perguntei. Pneumonia. Ele estava muito debilitado.
Aquele lugar acabou com ele. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Era meu filho, Maria. Meu primogênito. Por mais monstruoso que tenha sido o que ele fez, era meu filho. Vi toda a dor que mamãe carregava. O amor de mãe, eu entendia. Ela contou que papai preparou o corpo do Léo, e ela com o Francisco foram pro enterro, escondido da cidade. Passamos uns dias lá. O Francisco nunca trabalhou na funerária. Depois do que rolou com o Léo, papai quis que ele tivesse outro caminho. Não dava para saber que o que aconteceu com o Léo era exceção. Com papai morto, mamãe decidiu, com dor no coração, vender a funerária. Já tem um comprador, o sobrinho do Dr. Carlinhos. Quando seu pai estava vivo, ele quis ser sócio, mas seu pai não aceitou. Vou me mudar para o Paraná, perto de você, se o Tiago não se importar. Todo mundo ficou de cara. Eu nunca imaginei mamãe tão decidida. Claro que aceitamos, felizes da vida. O Francisco não ia sem a noiva, a Luana. Foi lá, pediu ela em casamento de vez e convidou para ir para o Paraná. O Tiago voltou com as crianças para a escola e eu fiquei com mamãe. Nos dias seguintes, ajudei a separar papéis, documentos, fotos, lembranças. Cada gaveta aberta liberava memórias doces e dolorosas. A gaveta do Léo, onde achei aqueles recortes estranhos, estava vazia. Não perguntei nada, com medo da resposta. Encontramos as cartas do Léo, ainda lacradas. Mamãe quis levar, disse que talvez um dia tivesse coragem de ler. Enquanto esvaziávamos a casa, móveis cobertos com lençóis, caixas empilhadas no caminhão de mudança, senti tristeza e libertação. Era o fim de uma era. Nesse meio tempo, o Francisco casou no cartório com a Luana, uma moça loira de olhos verdes, jovem e bonita. Eles iam com a gente para o Paraná. Essa casa viu tanta dor, disse mamãe, olhando para as janelas que pareciam olhos vazios. Mas também teve alegria, né? Não posso esquecer disso. O novo dono, um cara jovem de óculos e sorriso respeitoso, prometeu manter o respeito do papai pelos mortos, enquanto mamãe entregava as chaves. No Paraná, mamãe e o casal ficaram na nossa casa até arrumar um canto. Mamãe comprou uma casa grande com o dinheiro da funerária. O Francisco podia ter comprado uma casa para ele e a Luana, mas não quis deixar mamãe sozinha. Os primeiros meses foram de adaptação. Mamãe tinha momentos de tristeza, olhando pela janela com aquele olhar distante. Mas também tinha alegria, brincando com meus filhos ou ensinando receitas mineiras para Luana, que nunca tinha comido um pão de queijo de verdade. O tempo passou e vieram meus sobrinhos 4 polaquinhos como a Luana, 2 meninos e 2 meninas, todos com olhos claros. Meus filhos estudaram, casaram, me deram 5 netos e 3 bisnetos. Hoje, nossa casa é uma bagunça gostosa nos almoços de domingo e nas férias. O Tiago e eu envelhecemos juntos. As mãos mais enrugadas, os cabelos brancos, mas o mesmo carinho de sempre. Às vezes, olhando ele dormir, agradeço a Deus por ter colocado um homem tão bom no meu caminho. Opa! Deixa eu voltar um pouco. Sempre me empolgo e conto tudo rápido, mas depois lembro a ordem certinha. Foi há uns 12 anos, numa tarde quente de janeiro. Eu estava na casa da mamãe, tomando cafezinho com bolo de fubá, o ventilador girando preguiçoso no teto. Ela perguntou, quase num sussurro: Maria José, você me ajuda com uma coisa? Algo que não tenho coragem de fazer sozinha? Pelo jeito sério, e por ela me chamar pelos 2 nomes, vi que não era qualquer coisa. Claro, mãe, o que é? Ela levantou com dificuldade por causa dos joelhos e pegou uma caixa de sapatos antiga, amarrada com barbante. As cartas do Léo, disse, colocando a caixa na mesa. Nunca tive coragem de abrir. Seu pai disse que sou traidor. Mas agora, preciso saber. Senti um arrepio. Aquele nome trazia fantasmas que eu tentava esquecer. Tem certeza, mãe? Ela sentiu, os olhos marejados. Tenho, mas não consigo sozinha. Faz tempo que quero isso, mas a casa sempre cheia.
Não sei se vou ter outra chance. Com os dedos tremendo, desfiz o nó do barbante. Dentro, dezenas de envelopes amarelados, lacrados, organizados por data. O mais antigo, de 1969, 2 meses depois que o Léo foi internado. Antes de abrir, já estávamos chorando. Era como reviver tudo. A primeira carta era curta, letra trêmula, quase infantil. Querido pai, me tira daqui. Esse lugar é horrível. As pessoas gritam dia e noite, os enfermeiros batem. Não aguento mais. Me perdoa. Prometo nunca mais fazer aquilo. Amo a mamãe e meus irmãos. Seu filho, Léo. Mamãe soluçava baixo, a mão na boca. Continuamos lendo. Carta após carta, o desespero do Léo crescia. Ele implorava para voltar. Descrevia tratamentos cruéis, choques elétricos, banhos gelados, isolamento. Dizia que escrevia escondido porque não deixavam contar o que rolava. Falava que talvez esquecesse quem era. Eu não aguentava ver mamãe tão culpada, tão destruída. Não devíamos estar lendo isso, mãe. Tá só te machucando, falei, com um nó na garganta. Preciso saber tudo. Ela insistiu, enxugando as lágrimas. Ele era meu filho, Maria, por pior que tenha sido. As cartas foram ficando mais raras, a letra mais bagunçada, até virarem frases soltas, como se a mente dele estava se desfazendo, como ele previu. Quando terminamos, já era quase noite. As cartas espalhadas na mesa, como folhas secas de um outono triste. Depois de um silêncio pesado, criei coragem. Mãe, o que a senhora e o pai sabiam que eu não sabia? Sobre o Léo. Ela me olhou, os olhos vermelhos, mas com uma força que me surpreendeu. Seu pai nunca quis que você soubesse. Achava que era um fardo pesado. Mas agora, você tem direito. Ela respirou fundo. Seu irmão fazia coisas com as defuntas. Coisas horríveis. Meu estômago revirou, mesmo já imaginando. Seu pai sempre percebia os corpos violados. Sexualmente, jovens ou velhas, não importava. O Léo dava um chá para o seu pai dormir pesado enquanto fazia essas coisas. As lembranças voltaram como flashes. As luzes acesas de madrugada na sala de preparação. Os sons estranhos. O papai sempre tenso, verificando os corpos antes dos velórios. Um dia, seu pai pegou o Léo colocando um pozinho no chá dele. Era luminal, que ele pegava na farmácia do seu Manuel. O Léo era amigo do filho do farmacêutico, então ninguém desconfiava. Eu lembrava do Léo fazendo chá para o papai à noite. Nunca imaginei nada assim. Quando seu pai pressionou, ele confessou tudo. Chorou, implorou perdão, jurou que pararia. Seu pai quis acreditar, com o coração partido. Mas depois veio o dia que você pegou ele com a Bia e contou no jantar. Mamãe continuou. Naquela noite, seu pai, enfurecido, surrando o Léo, ele confessou, entre lágrimas e sorrisos, que não conseguia parar. Tentou, mas não controlava aquele desejo horrível. Gostava de moças puras. Dizia que eram mais apertadas. Por isso seu pai achava ele perigoso. Não era só por te machucar, Maria. Era por tudo. Cobria o rosto, sentindo náusea. Tudo fazia sentido agora. A fúria do papai, a internação tão longe. Ele era doente, Maria, disse mamãe baixo. Meu filho era doente. Talvez sempre tenha sido. Será que aquele ambiente cheio de defuntos fez ele assim? O que você acha, filha? Fala com respeito. Isso ainda é delicado para mim. Naquela noite, enquanto mamãe dormia, exausta, fiquei acordada, pensando em como nossa família foi marcada por essa escuridão. Pensei no Francisco, que cresceu sem saber disso tudo. Nos meus filhos, meus netos, que nunca conhecerão essa história sombria. Chorei pelo Léo, não pelo monstro, mas pelo irmão que um dia brincou comigo no quintal, contou histórias, penteou meu cabelo com cuidado. Ele só me bateu naquela noite de horror. Essa história ficou comigo por mais de 50 anos, como uma pedra no fundo de um rio.
quieta, mas sempre lá. Depois que mamãe faleceu, cercada de netos e bisnetos, senti que o segredo não podia mais ser só meu. Era pesado demais. Contei primeiro para o Tiago. Meu companheiro de décadas ouviu em silêncio, segurando minhas mãos enrugadas. Chorou. Disse que sempre sentiu algo errado comigo. Ele me incentivou a contar para os nossos filhos. O Joãozinho, a Ana e o Zezinho sentaram na sala, confusos com a seriedade. O Francisco estava lá, com a Luana. Quando comecei a falar, o silêncio era denso. Sabiam que era algo sério. Contei tudo. A casa do adeus, o Léo, a Bia, os segredos escondidos. Contei das cartas, das confissões, do horror que papai escondeu para nos proteger. O Francisco ouviu de olhos arregalados, as mãos tremendo. Lembro dos pais sempre tristes quando eu era pequeno, disse. Mas não lembro do nosso irmão mais velho. É como se ele nunca tivesse existido. Mostrei as cartas do Léo, ainda mais amareladas. A letra bagunçada contando sua descida ao inferno. Guardo elas até hoje, na mesma caixa de sapatos, com outras relíquias de um passado que parece de outra vida. Sabe, resolvi contar porque vi como mamãe ficou mais leve depois de desabafar. Era como se dividir o fardo fizesse ele sumir um pouco. Comigo foi assim. Carregar segredo é como andar com uma mochila de pedras. Você se acostuma, mas só sente o peso quando solta. Meus filhos choraram, me abraçaram, disseram que agora entendiam meus medos, meus pesadelos, aquela sombra que às vezes passava pelo meu olhar. Agradeço ao canal Reflexões dos Avós, um espaço maneiro para contar minha verdade sem me expor. Vejo gente reclamando nos comentários, perguntando por que não mostramos a cara, por que não falamos direto na câmera, mas entendo os avós que, como eu, contam suas histórias aqui. É bom desabafar sem aparecer. Na rua, ninguém vai apontar e cochichar. É aquela da família dos defuntos, como faziam na minha juventude. Posso ser só a Dona Maria José, avó de 5 netos, bisavó de 3 crianças lindas. Tenho 71 anos e a vida me deu mais do que sonhei quando era aquela menina assustada na funerária. Me deu um marido incrível, filhos amorosos, uma família que cresce e dá orgulho. A escuridão do passado não apagou a luz que encontrei depois. Talvez essa seja a mensagem que quero deixar para quem me ouve. Segredo tem poder enquanto está escondido. Trazer para a luz não apaga o que aconteceu, mas deixa a ferida cicatrizar. Permite olhar para trás, não só com dor, mas com a compreensão que o tempo traz. Antes de terminar, não esquece de dar uma olhada no livrinho do canal. É um sucesso, chama 100 Chás das Avós para Diversos Males. São receitas maravilhosas para você e a família. Chá para dor de barriga, gripe, para acalmar, dormir melhor. Tudo natural, do jeito que nossas avós faziam. O pessoal do canal caprichou, com ilustrações das ervas e explicações direitinhas, como se a vovó estava lendo para você. Comprando, você leva esse conhecimento precioso e ainda apoia o canal. Tá no primeiro link fixado, no primeiro comentário. Que Deus abençoe você e sua família.